Olá! Oi, E aí, Luísa. como é que você tá? Tudo bem? Oi, Lu. E aí, Ari, Sônia, tô me Oi, sentindo uma Sônia. plural. Total. Hoje vai ser imagem que eu tô aqui toda acabada, terminando de finalizar dossiê de clientes. Não tenho nem coragem de mostrar pra vocês com que eu tô. Não, tá tranquilo. Hoje eu também fiz um atendimento de montagem de looks e foi bem cansativo. Inclusive, foi da Uhum. cliente que eu acabei de mandar para vocês aí, um planner de compras que eu fiz para ela, que eu achei que seria interessante da gente conversar a respeito desse doc também, tá? Beleza. Então, tem várias coisas que eu quero trazer de feedback para vocês, aproveitando esse encontro extra. Realmente não tinha como eu remarcar, né? Assim, semana que vem já é Natal, e eu também, semana que vem, eu vou me mudar, às vésperas do Natal de residência. Vou ficar sem internet, em casa, então Ixi. é impossível. Se eu contar para vocês a minha saga de mudança, vocês não acreditam. Já era para eu ter mudado. E deu tudo errado. Normal, né? É, coisas da vida, né? Bom, Mudança sem problema. deixa eu compartilhar com vocês inicialmente aqui. Eu atendi essa cliente, falei, eu acho que eu vou levar esse case para as meninas, porque eu acho que pode ajudar bastante vocês, tá? Porque foi um caso um pouco atípico para mim, assim, e que talvez para vocês sirva aí também de auxílio, né? Pronto, eu mandei o documento para vocês, né? Que foi um documento que eu preparei para ela, e confesso que eu tive que preparar esse documento muito de última hora, assim. Foi uma cliente que decidiu muito rapidamente, assim, a data de fazer as compras, né? E eu tive 24 horas, praticamente, para organizar tudo e para pré-selecionar itens. Então, eu quero dividir com vocês essa experiência, porque eu acredito que pode acontecer com vocês em algum momento, né? Eu vou dar um pouco do diagnóstico dessa cliente, assim, do que eu tenho de perfil dela, para que vocês tenham uma certa dimensão de quem seja, tá? Essa minha cliente, gente, ela é uma cliente da área de finanças, tá? Ela é economista, ela ocupa um cargo público aqui em Salvador, dentro da Secretaria de Educação, e hoje ela está trabalhando de home office, porque ela tem uma filha pequena, uma filha de 2 anos e pouquinho, e não tem com quem deixar a criança, né? O marido perdeu o trabalho. E, além disso tudo, eles têm uma fábrica de licores, que é bem comum aqui no Recôncavo Baiano. Então, no momento, o marido fica no Recôncavo, na fábrica, né? Ele estava trabalhando, ele é professor, estava trabalhando como docente numa universidade, foi demitido. E ela fica muito em casa com a filha, né? E no home office, assim. Hoje de manhã eu estava atendendo exatamente essa cliente. Qual a questão dela? Uma vida com muita limitação financeira. Não era uma cliente assim que em nenhum momento teve assim uma sensação de poder realmente comprar peças, investir na imagem, porque estava sempre tendo que cuidar de outras demandas familiares, né? E no momento em que casou e tudo, engravidou e continuou nessa vibe. Comprar para essa cliente é uma dor, tá? É uma dor porque ela se sente culpada, ela acha que esse dinheiro, ela tem medo de depois faltar, né? Ela tem todo um receio, assim. E ela é uma cliente que precisa do investimento na imagem, porque ela trabalha no ambiente formal e ela sente que, por meio das roupas dela, ela não é uma pessoa que está assim na altura dos colegas, sabe? Usando as palavras dela, assim, ela se sente inferiorizada, ela acha que por meio da vestimenta ela não tem as competências dela como profissional reconhecidas. Com a maternidade, ela é uma pessoa do estilo natural. Para quem não é da escola ou para quem não estudou as personalidades de estilo, o que é o estilo natural? O estilo natural para ele, o que importa é o essencial, né? Isso é o mais importante no comportamental desse estilo. É uma pessoa que tem muito da ordem da praticidade, prioriza especialmente o conforto
E é uma cliente que, né, um perfil de personalidade de estilo, em que o essencial ele tem que valer mais a pena. Então, é uma personalidade que não vai ter excessos de peça, que não gosta de cair nessa vibe de comprar, de tendência, uma pessoa que segura super a onda. Tem muita conexão com a natureza, né, com moda sustentável, é mais minimal nos looks, não é nada muito over, sabe? Então ela tem uma coisa do natural. Com a maternidade, isso ficou ainda mais evidenciado, mas chegou num ponto em que ela começou a sentir que isso estava afetando a autoestima dela. Ela sentia que ela estava sempre desarrumada, que ela nunca investiu na imagem dela, que ela nunca aprendeu efetivamente a montar um look, a comprar uma roupa direito, etc. Enfim. Ela também tem um pouco do ponderado, então gosta de alguns itens clássicos, gosta muito de cores neutras, é discreta, tem um gestual mais contido, fala baixo, sabe? Tem muito essa coisa do valor, assim, do tradicional, da família, né? Então ela tem bastante esses dois estilos, são os estilos dela de essência, e ela tem também um pouco do nostálgico, gosta de peças delicadas, muito afetuosa, tem muita memória afetiva, muita, com peças, assim. É uma cliente que a mãe já faleceu e ela tem peças da mãe no guarda-roupa, tem peças que ela usa que são da mãe por puro orgulho, assim, da memória, tem peças que ela não usa, mas que ela mantém porque são as memórias da mãe, e gosta de itens delicados, etc. Então, veja bem, né? Uma pessoa que tem hoje uma vivência do natural muito forte, tem um bocado do nostálgico no meio disso aí, e o ponderado, que é um estilo de essência importante para construir essa imagem de credibilidade no ambiente de trabalho, que é um ambiente mais formal, ele está um pouco deixado de lado, né? Por conta do contexto em que se encontra, home office, e também por conta da falta de investimento nas peças. Amores, essa é uma mulher que tem um guarda-roupa de 2 portas e uma gaveta, tá? Quando eu cheguei na casa dela, ela tinha de calçado 2 modelos e um par de chinelos. Poucos brincos, ela tinha 2. Depois é que ela foi me mostrando que tinha umas coisas muito antigas, carregadas de muitas memórias, né? Mas coisas assim já estavam muito datadas, que realmente já não tinham mais condições de serem usadas. E algumas pouquíssimas peças, sem conhecimento sobre têxteis, sem conhecimento sobre coordenação de cores, nada, tá? Por sorte, é uma cliente que caiu numa cartela Verão Suave, é uma cartela de cores bem tranquila, tem muito né, a ver com o perfil dela, é uma cartela que traz cores refinadas, que cabem muito bem para o objetivo, né, para o estilo ponderado dela. Tem tons super neutros, né, que cabem muito bem ao natural. E ao mesmo tempo tem algumas cores que são bem similares ao que o nostálgico costuma curtir. Surpreendentemente, essa é uma cliente que carrega uma memória, né, da juventude do rock e queria ter alguns looks rock and roll, mole para nós aqui, né? Mas queria ter alguns lookinhos rock and roll para usar, né, no final de semana, alguma coisa assim. E ela, o que era muito uma demanda para ela era um planejamento assim muito assertivo de quantidade de peças e orientações em loco de como comprar, como observar, o que escolher, etc, né? E essa é uma cliente que, assim, quanto mais a gente trouxer solução para ela do que é viável, do que é versátil, né? E que tenha uma atemporalidade, melhor. E aí, vejam bem, como ela tem pouquíssimas peças, para ela, e aí ela falou que, né, o que a gente vai ter de investimento, tá? Ela planejou um gasto de R$1.000, a gente fez o shopper antes de eu ir para Fortaleza, ela planejou um gasto de R$1.000 por agora, já sendo super desafiador pegar R$1.000 e gastar assim de uma vez para uma pessoa que não tem. Gente, ela faz compra uma vez a cada 2 anos. Eu acho que eu cheguei a falar isso aqui antes, né?
e que daqui para frente ela vai planejar mensalmente uma verba de R$ 500 para ela ir compondo o restante do guarda-roupa dela. Bom, quando ela decidiu, porque para ela foi muito doloroso esse processo assim de decidir assim quando comprar, etc. Ela também estava interessada em investir no cabelo, aí bancou um tratamento, depois arrependeu, sabe? Então, quando ela resolveu que ia fazer as compras, ela me mandou uma mensagem falando assim: olha, vamos fazer as compras esse final de semana, esse sábado? Eu posso. Bora. Eu ia viajar domingo para Fortaleza. E aí eu falei assim: ai, vamos embora. E isso era tipo quinta-feira. Então, quinta, eu fiz aquela entrevista que vocês têm o perfil dela, né, no site, tá? Eu usei exatamente aquele questionário. E lá a gente identificou a necessidade dessa cliente de encontrar soluções em lojas com bastante variedade, fossem práticas e que tivessem ali uma solução para ela viável, mas sem comprometer muito a qualidade. Dificuldade, orçamento, tá? Porque essa é uma cliente que quer qualidade, mas ela não banca muitas vezes a qualidade. E aí entra para a gente um desafio gigantesco, que é encontrar o que significa essa qualidade dentro da possibilidade da nossa cliente. Porque não adianta a gente chegar para essa cliente e falar com ela assim: olha, mas para o que você está buscando, por exemplo, mora em Salvador, que é uma peça, sente muito calor, que é uma peça que não a faz se sentir com esse calor todo, né? Então, são peças de tecidos de fibras naturais, peças caras, né? E que ela não vai conseguir pagar a média que ela está propondo, sabe? Então, o que a gente fez, né? A gente planejou uma lista de urgentes, importantes e sonhos, considerando esses itens de sonhos mais postergados, mas, por exemplo, um casaco de sonho custar a verba do mês. Um casaco. E ela ir se preparando psicologicamente para investir isso numa peça, sabe? Outro grande desafio, peças muito formais, peças com um intermédio aí entre outono e inverno, numa compra de alto verão, né? Assim, um período alto verão. Então, algumas coisas nós não conseguimos encontrar, obviamente, mas outras foram fáceis de serem encontradas. Nesse planejamento aqui, eu deixei mais claros os objetivos de imagem dessa cliente do que os objetivos em compras, sabendo que, do ponto de vista de objetivo em compra, o mais importante era uma adequação de orçamento. Dificilmente, por mais que essa cliente quisesse comprar em lojas que não fossem as que ela já estava acostumada, C&A, Renner, né, que é o que ela costuma circular, muito difícil da gente entregar uma proposta, né, de uma loja fora desse circuito, considerando o orçamento que ela tinha em mãos, tá? Eu digo isso porque na seleção de itens, né, foi muito complicado a gente achar itens dentro do que podia ser comprado agora, e a ideia era otimizar ao máximo esse orçamento, né, considerando que ela investiria muita grana agora para ela, né, assim, R$ 1.000 para compor um guarda-roupa, e que, assim, não necessariamente vai ser em janeiro que ela vai pegar esses R$ 500 e gastar, sabe? Hoje a gente fez a montagem de looks, então ela vai ser uma entrega agora de, olha, montamos X looks, você tem X possibilidades, sua próxima compra é daqui a tantos meses. Isso é o objetivo dela, economizar ao máximo e, enfim, postergar ao máximo as demais compras, né? Então, gente, eu fiz a entrevista quinta à noite e eu tinha que montar isso aqui na sexta para no sábado já sair com ela. E o que acontece? Eu não consegui fazer a seleção no presencial, tá? Então, eu selecionei tudo pela internet, eu fiz uma pesquisa online e fui para as lojas sabendo, assim, o que eu poderia encontrar nessas lojas, mas sem saber exatamente onde as coisas estavam, tá? Num sábado, lotado de shopping, porque sábado, né, assim, Natal, né, pertinho do Natal, foi semana retrasada, né? Muito, muito cheio. Foi extremamente desafiador e cansativo,
confesso a vocês que eu fiquei, assim, exaurida, porque, assim, faz muita diferença vocês irem na loja no presencial, tá? Faz muita diferença. E eu digo isso porque foi a primeira vez que eu fiz um shopper em que eu pré-selecionei as peças online e só cheguei na loja para, tipo, olha, agora vamos tentar achar essas peças, sabe? Não foi possível dentro do curto prazo que ela me instituiu. Na sexta eu tinha outros compromissos já pré-agendados, então isso foi um acordo com ela, né? E estava tudo bem, assim, ela já estava avisada disso, mas foi muito desafiador. Então, já vai um conselho meu, se puder, pré-seleciona no presencial. Mas se a sua cliente demonstrou uma urgência, tenta fazer isso, sabe? Por exemplo, nos sites da Renner e C&A, constavam as peças que eram exclusivas do site e as que eram de loja. Então, a gente deixou tudo muito exclusivo para o presencial por conta dessa vivência. Ela queria entender, assim, o que tinha que observar numa peça, sabe? No presencial, etc, tá? E para a gente pensar a quantidade de peças, eu trouxe uma proposta para essa cliente de armário cápsula. E considerando aqui, então, um armário cápsula, ele vai ter, para cada ocasião, 30 peças, tá? É o mínimo de peças para um armário cápsula, né? E a gente vai ter, dentro dessas peças, uma certa distribuição aqui de tipos de peças e quantidades, né? Então, por exemplo, aqui a gente está considerando um armário cápsula para o trabalho, que é uma ocasião muito importante e que ela tem, tipo, 0 peças para o trabalho. A gente investir em... A base seriam 10 partes de cima, 10 partes de baixo e alguns complementos e acessórios, mas eu dei uma diversificada. Então, a gente incluiu 6 blusas, 2 coletes, 2 cardigans e 2 blazers, tá? Totalizando 12 aqui, né? Depois, nas partes de baixo, 2 calças, 2 macacões, um vestido, uma saia e 3 calçados, tá? Então, deu um total 2, 4, 6, 9 aqui, né? E em acessórios, um lenço, 2 bolsas, um brinco, um cinto, 2 colares e 2 anéis. Isso aqui que eu tinha feito, ela não tinha me mostrado os demais acessórios que ela tinha guardados, né? E ela levou no shopping a sacola com aquele tanto de acessório que estavam assim no fundo do baú. E aí a gente foi vendo que não tinha necessidade de comprar acessório, sabe? Então isso aqui já vai ser remodelado a partir dessa vivência de compras e dessa vivência de montagem de looks, né? Mas só para vocês entenderem, quando a gente faz um planejamento de um armário cápsula, a gente pode colocar a ocasião, a quantidade de peças, lembrando que o mínimo pode ser aqui de 30, né? Aqui eu estou considerando 0 peças para o trabalho, praticamente, tá? A gente pode estabelecer cores de base, então eu trouxe cores neutras, cores da cartela dessa cliente, né? Que tem a ver com a ideia de construir credibilidade, maturidade, né? Inteligência, elegância. E em menor proporção, a gente trouxe aqui um amarelo bem suave, bem a característica da cartela, mais um vermelho terroso. Esse vermelho terroso é uma cor de essência dela, cor que ela quer trazer e que para ela faz muito sentido para trabalhar no trabalho em menor proporção, tá? E vejam aqui como é que ficou a distribuição orçamentária desse trabalho, tá? R$500 de orçamento. É claro, meus amores, que a gente não vai ter aqui condições de comprar toda essa quantidade de peças da lista com R$500, tá? Não é bem por aí. Mas aqui, ó, o que a gente fez? R$500 iam ser para o trabalho, 500 para algumas coisas de lazer que ela demonstrou mais urgência em comprar naquele momento também, né? Então, eu detalhei algumas características das peças, tá vendo? Cores, né? O tipo de peça, tá? E a gente trouxe a ilustração de algumas dessas peças aqui, ó, considerando o que a gente poderia encontrar no presencial, certo? Então, a gente trouxe o cardigan, porque ela não tem nenhum, e é um ambiente que ela trabalha, tem ar-condicionado. Uma bolsa estruturada de couro, porque só tem uma muito clarinha, muito diurna. Só um minuto.
vestido, chemise, sabe? Peças essenciais, assim, blazer, lenço. E aí, claro, né? Por exemplo, lenço foi dificílimo de encontrar. Em coleção de alto verão, ter lenços, assim, para a estação seria muito complicado, né? E algumas dessas peças, a gente não foi exatamente na peça, mas a gente encontrou similares, tá? Lá no nosso presencial. E para o lazer, a gente trouxe mais cores para ela, 15 peças, porque ela já tinha mais pecinhas de lazer para trabalhar. No lazer, os objetivos de imagem dela, já vou responder o chat, tá? Os objetivos de imagem dela era ter uma imagem mais leve, com uma pequena sensualidade ali presente, mas sem abrir mão do conforto e minimizando o calor. Isso para ela era fundamental. Ela tinha uma peça desejo, que era um kimono, que para ela seria assim maravilhoso ter, né? Era muito o que ela queria. Mora em Salvador, mas não tinha uma bolsa de praia, uma saída de praia, né? Então precisava disso e é uma ocasião assim que é uma frequente, né? Um short jeans não tem assim para circular na cidade, etc, né? Então a gente estabeleceu um pouco menos de peças para o lazer, sendo que, vamos lá, o que resultou desse primeiro shopper, tá? O que a gente comprou? A saída e a bolsa de praia. A gente comprou o macacão, a gente conseguiu encontrar o short jeans, a gente conseguiu comprar. Os calçados, a gente comprou mais assim para o trabalho, mas obviamente que ela pode aproveitar no lazer, mas eles têm mais no propósito de serem usados no trabalho, tá? A blusa e kimono, não conseguimos encontrar e também não compramos. Daqui de cima, o que a gente conseguiu efetivamente comprar? Blazer, esquece. Até que aquele marinho tinha na C&A, mas ela preferiu deixar para depois, comprar uma peça com um pouco mais de qualidade, etc. Aqui a gente conseguiu comprar o sapato cinza, na verdade a gente comprou um metalizado. Nós compramos uma blusa, deixa eu lembrar aqui, um sapato nude a gente comprou. Ao invés de um sapato marinho, a gente comprou um sapato num verde petrolado, assim, eu não sei explicar exatamente. É um verde bem diferentão, mas que é um tom bem neutro, assim, da cartela dela. Não compramos bolsa, embora seria fundamental hoje na montagem de look, fez muita falta. Compramos uma calça também, que era um sonho dela ter uma calça jogger. E para ela, assim, seria fundamental ter essa calça, é a cara da calça da Natural, né? E a gente comprou uma calça jogger que servisse para o trabalho, né? Que tivesse uma consonância com o trabalho. Mas essas peças, por exemplo, a camisa de seda, de algodão egípcio, blazer de linho com algodão, né? Com forro de seda. Essas peças aqui, realmente, além de da gente não encontrar, seriam peças para ela investir a longo prazo, tá? Bom, e aí vamos ver aqui como é que ficou o orçamento dessa cliente. Aqui tem um detalhamento, é bom que pode servir de exemplo para vocês, tá? Sempre importante ter os tamanhos, né? Especificados aqui da cliente, tá? Alguns itens de inspiração, então é sempre legal de ter alguns desses itens aqui. Então a gente trouxe algumas opções para ela. Aí, por exemplo, esse shortinho eu encontrei exatamente esse, ela levou. Essa calça tinha no online, né? E na loja a gente achou, ela também levou. O restante, a gente até achou essa saída, ela não achou que era interessante. Os vestidos, nenhum tinha na loja no presencial. Nossa, foi tenso. Mas aí a gente substituiu pelo macacão. Então vamos lá, gente. O que ela tinha de orçamento no total? R$1.000. Até R$100 ela topava comprar acessórios e shorts. Até R$200 blusas e calças. E até 300 bolsas, sapatos, vestidos, macacões e blazers. Aí deixa eu contar para vocês como é que a gente distribuiu o orçamento dela. Deixa eu ver se ainda está salvo aqui nos meus notes, que eu deixei anotadinho para vocês. Pronto. Uma coisa que é bem importante. O cliente estabelece aqui uma meta de até 100. E vejam que ela tem um limite, né, que não é um limite baixo, porque a gente sabe que dá R$300 uma peça, né, dependendo da condição da pessoa, é tipo uma peça muito cara.
Mas, para quem quer muita qualidade, esse orçamento aqui ele é um pouco, né, ele é um pouco desafiador. E como eu sei que é uma pessoa que está ainda entrando em conformidade com essa ideia de comprar, de investir na imagem, de se sentir segura, eu estabeleci uma meta que era, bom, ela tem esse limite, mas a ideia é comprar abaixo de cada um desses valores. E otimizar a quantidade de peças, porque a gente teria mais variedade para trabalhar com a ocasião ali de urgência. E assim, gente, é uma pessoa que está precisando, por exemplo, de look de home office, né? Eu cheguei lá, estava trabalhando de pijama. E tem toda uma questão com a imagem, de credibilidade e tudo mais, né? Então vamos lá, olha só, na Renner nós compramos o shortinho jeans. Esse ficou na rapa da beirada, foi R$ 99,90 o valor que foi gasto, tá? A gente comprou uma calça para o trabalho, que é a jogger que eu falei para vocês. Veja que na calça ela estabeleceu até 200, a gente achou a calça por R$ 59,90. Uma blusa que a gente comprou, também tudo, e assim, aí no caso dessa cliente, gente, a gente priorizou a cartela de cores mesmo, porque é uma cliente que basicamente não usa maquiagem, eu até deixei umas indicações de make aqui, mas assim, é porque ela quer comprar, mas não entrou nessa lista, sabe, do agora. Mas é uma cliente que quase não usa maquiagem, então a gente está priorizando bastante cor de cartela, ainda bem que ela se identifica bem, para poder trazer o máximo de harmonia em termos, né, do facial e tudo mais, tá? Bom, então a gente achou uma blusa azul na cartela. Veja que nas blusas, né, ela topa até 200, a blusa foi R$ 79,90. A saída azul foi mais cara, então vamos considerar que é uma calça, né, até 200, foi R$ 129,90. Olha que incrível, a saída de praia foi mais cara do que a jogger. Por quê? Poliamida. A gente achou uma saída de praia com uma fibra interessante, um pouco mais salgada, mas que atendia muito bem assim a ideia de estar elegante, arrumada, né? E, enfim, uma peça que tivesse uma durabilidade, né? No total da Renner, nós ficamos com R$ 369,90. E na C&A, a gente encontrou um macacão, que ela tinha um orçamento de até 300 por R$ 149,99. E aí a gente investiu muito em sapato, porque dos 2 pares que ela tinha, um já tá assim, pedindo para dar tchau. Então ela tem um par de sapato, né, para todas as ocasiões. E ela tinha trocado um presente por uma rasteira, mas vamos lá. Aí a gente foi na Constance, que eu imagino que vocês conheçam, ela não conhecia a loja, comprava só Arezzo, né? Então a gente trouxe a solução da Constance e ó, nos sapatos ela deu os limites de até 300. Nós encontramos uma sandália de couro no verde petrolado, que eu falei para vocês, 119, uma sandália prata 79, uma nude que era tipo uma rasteira assim com leve salto, 139,99 e uma verde menta por 149,99. Ela ainda levou uma bolsa de praia por R$ 60. O orçamento dela excedeu, se não me engano, o valor da bolsa de praia, um pouquinho a mais, tá? E ela ficou super satisfeita, considerando, óbvio, que essa bolsa de praia vai ser aplicada em mais de uma ocasião, não vai ser só para praia, a gente escolheu uma bolsa que ela pudesse usar também em outras ocasiões, tá? Então, gente, veja bem, qual que é a maior lição que a gente tem que tirar disso aqui? A gente elabora uma lista, a gente não necessariamente encontra tudo naquela época, a gente pode trazer itens de sonhos para o agora, se tiver num custo muito abaixo do esperado. A gente tem que pré-selecionar esses itens quando não dá no presencial, pelo menos no online, para você ter uma dimensão do que essas lojas têm de possibilidades naquele momento, né? E para clientes que têm muito essa necessidade da economia, muito essa necessidade de se sentir um pouco mais confortável em estar comprando para si mesma, eu senti muito assim que a minha cliente ficou muito satisfeita de encontrar peças que atendiam a tudo que ela estava buscando num valor bem abaixo do esperado. Para ela foi muito importante isso, sabe? Porque ela percebeu assim que ela pode investir na imagem, ela pode ter acesso e que não necessariamente ela tem que ter rios de dinheiro, né? Embora ela tenha total consciência de que as peças
que ela vai precisar aí de comprar com uma qualidade superior, ela vai investir um pouco mais. Mas aí a gente teve que fazer uma aula de tecidos, né, para ela, sabe? Ainda vou incluir, porque eu vou entregar um dossiê para ela do guia de compras, né, junto com um pouquinho de dossiê, os looks, as dicas dos tecidos, então ainda tem muita informação para entregar para ela, tá? Nas maquiagens, eu deixei as referências aqui da MAC, ó, bem na cartela dela, tá? Tem uns nominhos aqui dos batons, tem tudo aqui já na cartelinha dela. Não necessariamente uma cliente que vai comprar MAC, ela tem total prioridade por produtos veganos, aqui era só uma referência de cores, tá? E foi assim, gente, quão desafiador foi, assim, lidar com o emocional da cliente durante esse processo, sabe? Eu acho que isso para mim foi o mais valioso de aprendizado, assim. Deixa eu ver as dúvidas aqui. A quantidade de peças é o que ela vai comprar ou você já considerou o que ela tem? Então, eu já tinha feito uma reestruturação antes, então eu já considerei o que ela tinha, tá? E a gente comprou algumas peças e hoje a gente já fez uma montagem de looks para a gente fazer um reajuste nesse planejamento. Isso aqui foi antes das primeiras compras e antes dessa montagem. Então, essa lista ainda vai sofrer uma alteração, uma atualização. Hoje, fazendo a vivência de montagem de looks, a gente percebeu itens que seriam mais urgentes, que não estavam considerados como urgentes. Isso é incrível, gente. Façam isso se puderem. Ela tinha necessidade de comprar, mas olha, se a gente tivesse feito a montagem de looks antes, é porque ela não se dispôs a, né? Mas se a gente tivesse feito uma montagem de looks antes, a gente ainda teria feito uma revisão dessa lista aqui para ir comprar outros itens. E talvez a gente teria dado mais prioridade para comprar uma bolsa, que assim, a gente encontrou uma bolsa show, mas é uma bolsa acima de R$300, sabe? E que ela está se organizando para ver quando que ela vai comprar essa bolsa, né? Então, gente, às vezes a gente planeja uma quantidade de peças para comprar, mas no presencial acaba não rolando, porque você não encontra, porque às vezes tem aquela peça que era sonho, mas um preço muito mais em conta do que o esperado. Então, veja, há uma dinâmica na execução dessa lista. Isso é muito importante de vocês considerarem. Não se prendam à lista de compras no sentido de que tem que executar exatamente naquela ordem de importantes, urgentes, etc. Ali é para a gente ter uma dimensão do que é mais prioritário na hora da tomada de decisões, tá? E outra coisa que foi muito importante para a gente, assim, a gente circulou, como eu já orientei vocês, em todas as lojas, experimentou tudo e depois decidiu. Para as clientes que têm extrema dificuldade em comprar, extremo constrangimento, sabe, na compra, tem uma dor, uma sensação de que assim, e se esse dinheiro faltar para minha filha, para alguma coisa do tipo, é ainda mais fundamental essa experiência de vamos experimentar, vamos pensar, vamos abrir aqui o planejamento, vamos rever, não se esqueçam desse passo a passo. Eu acho que assim, de todos os shoppers que eu já fiz, essa foi a cliente mais restritiva e que mais fez sentido essa etapa de, sabe? Então tá, agora vamos sentar e etc. Aí sabe uma coisa que eu fiz? Que eu vou contar para vocês que foi um segredinho. Na Renner, assim, estava abarrotado, gente, estava muito, muito cheio. E para a gente achar as peças depois, é um furdunço, né? Aquele tanto de coisa, etc. O que a gente fez? Tá? A gente colocou as peças que ela gostou numa sacolinha daquelas da Renner, né? E eu coloquei essa sacola, tipo, atrás de uns cabides. Olha a mutreta. Não sei nem se eu deveria estar ensinando isso aqui, mas funcionou, tá? A gente colocou essa sacola, porque a gente não estava roubando, né, gente? A gente estava simplesmente resguardando aquelas peças para não ter que sair procurando depois, né, louca, desvairada para achar essas peças lá na loja. Então, a gente colocou a sacola bem atrás, assim, de uns cabides com umas peças maiores, para no momento de tomada de decisão, que a gente fosse lá e já estava tudo separado, entendeu? Porque a gente ficou, juro, 40 minutos na fila para pagar. De tão cheio que estava, de verdade. Então, assim, facilitou, entendeu? Imagina se eu tivesse que, a gente já estava exausto, já tinha estourado o limite do timing,
né? Se eu ainda tivesse que buscar, caçar essas peças nos cabides, nos tamanhos, acaba rápido, sabe? Então, nos fast fashions, o que a gente fez? A gente botou tudo na sacolinha, escondeu a sacola lá dentro da loja, foi ver as outras opções, depois a gente voltou, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês. E outra coisa, tá? Eu não sei as demais lojas, assim, mas, por exemplo, na Renner, você não entra num provador sem peças. Você não pode entrar como uma personal stylist, como uma consultora de imagem, tipo, vim aqui só acompanhar essa bonita aqui. Eles não deixam, você tem que entrar com peças. Então, o que que eu faço? Eu fico com uma parte, ela fica com outra para poder entrar, sabe? E uma coisa que tem que ser feita, nós tiramos foto de tudo que ela provou lá no provador, para a gente olhar essas fotos depois e falar, bom, vamos ver aqui como é que ficou no corpo, vamos decidir aqui agora, olhando as fotos, porque só experimentar a gente sair da loja não dá, a pessoa tem que ter as fotos, tá? Para ela poder ver o resultado, viu? Então, as lojas aí, como eu falei, foi Renner, C&A e a Constance, para quem me perguntou. A pessoa está trabalhando no armário cápsula, né? Tem um perfil mais minimalista e o orçamento não é tão limitado. Pois é, aí é mais fácil, né? E aí veja bem que a minha meta foi, mesmo eu considerando orçamento limitado, eu achar tudo ainda mais abaixo. Por quê? O que eu queria que essa cliente entendesse? Que era possível ela investir na imagem com produtos acessíveis, bacanas, de qualidade. A gente olhou etiqueta. Na Renner a gente consegue encontrar, por exemplo, linho com viscose e algodão a um preço acessível. Sabe? A gente consegue, por exemplo, encontrar um calçado de couro que não é um calçado da Arezzo de marca, mas é um calçado que super atende com designer legal. Então a gente tem que ter paciência, saco, assim, sabe? De procurar as peças e fazer com que a cliente perceba que ela pode investir com planejamento, etc. E, gente, olha o relato dessa cliente. Ela falou que ela ficou com insônia depois das compras durante 2 dias. Vocês acreditam? Ela falou assim, Luísa, você acredita que eu cheguei em casa e me deu uma crise de ansiedade de ter comprado? Eu fiquei com 2 noites de insônia e muito ansiosa, assim, para a gente fazer a montagem de looks, para eu ver as peças na prática, sabe? Para fazer mais sentido para mim e tudo mais. E é isso que eu tô falando para vocês. Eu nunca tive um perfil de cliente que tivesse essa relação com compra, sabe? Tão sofrida assim, né? E foi muito, muito importante a gente não ter delongado tanto para sair das compras e fazer a montagem de looks. O que nos separou foi uma semana em Fortaleza, só isso, tá? Mas assim, gente, entendam que muitas vezes a gente vai ter que entregar para o nosso cliente mais do que a solução esperada, sabe? Em determinados processos, como foi o caso dessa minha cliente, foi bem importante seguir muito à risca, assim, parte do orçamento e, se possível, chegar no abaixo, né? Com peças que faziam sentido, que tinham um propósito, assim, dentro do que ela estava buscando, né? Hoje a gente já fez uma montagem, ainda não sentei para ver a quantidade de looks e tudo mais. Extremamente desafiador, porque ela estava em home office, teve um momento que eu fiquei mais de 1 hora esperando ela terminar de executar algumas reuniões, algumas coisas assim. Né? Mas botamos tudo que ela comprou para jogo, foi bem surpreendente para ela, então deu bastante certo, assim, né? E eu espero que talvez esse modelinho aqui de compra, de listinha, né, possa ser uma base para vocês também, para vocês poderem apresentar uma proposta, assim, para cliente, né? Ainda foi muito na correria de fazer, mas funcionou super bem para ela como referência. Agora a gente vai reeditar, incluir os looks e tudo mais, né? E basicamente entender isso, assim, não se prendam especificamente a essa ordem de importantes, urgentes, etc. Porque muitas vezes na execução, dependendo da época em que você se encontra, né, você não vai achar todos os itens importantes, você vai ter que dar uma balançada aí em tudo, tá? E muito importante também para essa cliente foi fazer a seguinte pergunta: você gostou ou você amou? Você se vê usando essa peça em diferentes ocasiões? Por quê? Porque ela sentia muitas vezes assim que gostar era ok, e como ela precisava de muita coisa,
que tudo bem, sabe? E aí eu tive que muito, assim, reforçar isso com ela, assim, não, mas olha, gostar, ok, mas eu quero que você ame as peças. Quero que você abra o armário e sinta orgulho de ter comprado isso aqui, de ter um sentimento, assim, de pura certeza de que aquilo funciona, né? E por que para essa cliente foi ainda mais precioso trabalhar com esse sentimento? Porque ela é uma pessoa que tem muita insegurança no que compra. E sempre que compra tem muito essa ideia da culpa, do sofrimento. Então a gente, assim, se certificou muito de que o que ela estava levando fazia muito sentido. Que ela tinha amado verdadeiramente, né? E isso significou, gente, inclusive, né, mudar a ordem de prioridade das compras. Porque aquilo que era muitas vezes urgente, que a gente tinha encontrado a solução, era uma solução que ela tinha gostado, mas que ela não tinha amado. Então, para ela foi muito, muito importante a gente trabalhar com amor mesmo. Só vai levar o que amou. O que realmente, assim, nossa, estou muito feliz de ter levado essa peça. E olha, mesmo levando tudo que ela amou, ela ficou com crise de ansiedade, né? E a gente lidar com isso do cliente. Lembra muito bem aqui, gente, uma coisa que eu falei para vocês no início do curso, né? As compras, elas são emocionais. Elas envolvem muito o fator afetivo, né? E para essa cliente ainda tinha um outro pormenor. Fazer compras para ela era, em boa parte, abrir mão do guarda-roupa com peças que eram da mãe. Era um jeito de se despedir, sabe? Da memória afetiva que ela tem da mãe por meio das peças de roupa. Uma espécie de luto, sabe? Então, assim, quão sensível foi aquilo, né? E em alguns momentos ela rememorou isso durante a vivência das compras, sabe? De falar assim, não, agora eu estou no momento que eu já estou entendendo, que eu posso fazer compras por mim, que aquelas peças da minha mãe, né, não precisam de fazer parte do meu guarda-roupa, minha mãe está no meu coração, sabe? Assim, quanto que foi, sabe, importante para ela ter uma vivência com muito foco não só no fator financeiro, mas também nessa ideia do valor afetivo das peças, da conexão afetiva com essas peças, né? E de ter esse sentido de realmente, assim, eu tenho certeza, isso aqui eu amei, isso que eu vou usar pra caralho e tal. Porque senão, meus amores, a gente não pode ficar preocupado, né? Conclusão, não fiquemos tão preocupadas em executar exatamente a lista que a gente faz. A lista é uma referência, tá? Ela não precisa de ser assim, engessada. É assim, tem que cumprir desse jeito, etc. Muitas vezes ela é só o norte aqui do nosso processo, ok? Deixa eu fazer um stop share nisso aqui. Eu mandei para vocês hoje o contrato. Deixa eu abrir ele aqui também. Só para a gente tirar umas dúvidas. Gente, ninguém me mandou dúvidas ao longo desse período aqui. Enquanto a gente estava, né, que eu falei, gente, vejam as dúvidas de vocês, etc, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever no chat aqui já já, e eu vou comentar alguns dos trabalhos também, como prometido. Pronto, deixa eu abrir o contrato aqui. Bom, gente, o contrato que eu mandei para vocês está no Word, né? Então ele é totalmente editável, vocês podem... Opa, fechou aqui sem querer, peraí. Vocês podem abrir, reeditar, né, como acharem melhor, tá? Esse foi um contrato que um advogado meu preparou para mim, tá bom? Então, assim, ele foi feito com bastante cuidado, vocês podem utilizar ele. Ele tem bastante informação? Tem, são 4 páginas, né? Mas veja que ele é bem cuidadoso em relação, né, à coleta de dados e à validade jurídica dele, tá bom? Então, aqui, tudo que tiver em caixa alta é o que vocês têm que preencher, tá bom? Como personal shopper, vocês podem preencher o contrato como pessoa física, tá? Considerando o cliente final de vocês aí, né? Se vocês forem fazer algum personal shopper para o varejo e o varejo exigindo de vocês a nota fiscal, façam em CNPJ o contrato, tá? Não façam em CPF, ok? Então, vejam bem, só para explicar um pouquinho as cláusulas aqui, vou passar elas brevemente, tá? Primeira coisa, prestação de serviços, né? O que significa esse contrato, qual é o objetivo, tá?
do trabalho. Eu gosto de deixar os objetivos do trabalho a serem efetuados no contrato. Eu acho que isso é um alinhamento de expectativas que vocês podem compor aqui no contrato de vocês, tá? Vejam que aqui, ó, vocês têm que determinar o número de encontros, né, que vocês vão ter, se são presenciais ou virtuais, ou se são os dois, né? Aplicando as etapas descritas no item 1, tá? E as etapas estão dentro dos objetivos, tá bom? A gente pode, né, implantar informações, isso significa que pode haver, né, coisas extras aí ao longo desse processo. E eu gosto de deixar muito claro aqui, gente, as datas pré-agendadas, né, e o funcionamento de cada encontro dentro da seguinte ordem. Então, tem aqui primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, teu descritivo, tá? Não se esqueçam disso, ok? E vejam isso aqui, ó. Preferencialmente, esses encontros devem ocorrer em datas e turnos programados entre as partes. Duração média de X horas. Eu coloco uma duração média, né? Para a gente ter esse equilíbrio aí. Iniciando-se em tal data, e isso aqui, ó, muito importante. Findando-se até o prazo máximo de data tal. Lembram bem disso, né, gente? Que a gente tem que ter um prazo máximo para encerramento dos serviços, senão o cliente vai só postergando, postergando, daqui a pouco deram 2 anos, a pessoa não concluiu contigo, tá? Se houver necessidade de alteração, gente, eu coloco aqui um prazo para a pessoa comunicar, em até 24 horas, tá? Mas vocês fiquem à vontade para modificar esse prazo aqui, como vocês acharem que faz mais sentido para vocês e para o trabalho de vocês. Se ela desmarcar o encontro, você tem também um prazo para remarcar, né? É justo, né? Se ela tem um prazo para desmarcar, você também tem que dar uma resposta para ela no mesmo tempo, tá? No mesmo timing que você está dando de limite para ela. A pessoa não remarcou, não apareceu, sabe assim, deu ruim total? Vocês podem estipular no contrato, tá? Como eu coloquei aqui, um valor X pela remarcação do encontro, tá? Considerando que foi um dia extra trabalhado. Luiz, eu não quero deixar essa cláusula aqui, eu acho que as pessoas ficam um pouco incomodadas, etc. Olha, gente, o que eu digo a vocês? Eu nunca tive problema de uma pessoa simplesmente me dar um bolo, sabe? Nunca tive esse problema. Mas talvez eu nunca tenha tido esse problema porque eu estabeleci com essa pessoa esse acordo. Então, não estou dizendo aqui que com isso a pessoa vai necessariamente descumprir, vai ser um transtorno, etc. Mas quando uma pessoa fica ciente de que ela tem um compromisso com você e que se ela simplesmente resolver não aparecer, ela tem que pagar por isso, o compromisso que ela faz contigo é maior. Então, essa é uma cláusula que ela é menos executável, mas ela serve mais para a gente assim, firmar o acordo, tá? Então, digo isso para vocês de experiência própria, né? E se ela desejar mais dias para complementar, ó, as etapas do shopper, você pode colocar o valor da despesa aqui equivalente, né? Você pode ter negociado com ela algum valor já promocional. Se for um valor promocional, pode escrever aqui nessa cláusula, tá? Que é um valor promocional. E do pagamento, ó, o valor de X reais, eu gosto de escrever por extenso também, tá? Eu deixo o número e deixo escrito por extenso o valor. Equivalente a tantos encontros, nos períodos e horários já estabelecidos e como vai ser pago, né? Quantas parcelas, link de pagamento em cartão de crédito, vencimento, se for depósito, deixa os dados da sua conta, etc. E lembrando o reforço, ó, a quitação é só dada quando, né, a gente tem o recebimento de todas as parcelas ajustadas e com a emissão, então, do recibo simples. Pode ser um recibo virtual, ok? Bom, do guia de... Na verdade, aqui não é um guia de identidade visual, é do guia de compras, tá? Deixa eu modificar aqui. Então, a contratante, ela tem direito a um guia de compras, é porque isso aqui é adaptado no meu contrato de consultoria de imagem. Que conterá o registro das etapas, né, do serviço de shopper, tá? Lista de compras, tá? Montagem de looks com dicas, nesse caso aqui foi isso, né? Mas vocês podem colocar aqui, olha, vão ter os objetivos em compras, vão ter as listas, os endereços das lojas. Esse descritivo aqui, ele pode variar de acordo com o tipo de guia que você vai entregar, ok?
e ela pode consultar as informações por prazo indeterminado, certo? Então, o guia é um documento da cliente, ela, enfim, consulta ele quanto ela quiser, né? Eu deixo claro aqui que o guia é enviado através de e-mail, né, fornecido pela contratante, no ato da assinatura do contrato, até o dia tal, em formato PDF, tá? Se vocês forem fazer impresso, aí vocês têm que mudar essa informação aqui. Caso, né, a contratante queira o material impresso, tá? A contratante arca com as providências. Então, isso eu também deixo claro em contrato. Porque às vezes a pessoa acha que você que tem que arcar com isso, né? Então, se você tem uma cláusula que te resguarda, melhor, ok? Confidencialidade, gente. O desenvolvimento do personal shopper, né, incluindo o guia de compras, qualquer tipo de divulgação tem que ter autorização da contratante, tá? E da conduta ética na realização do planejamento e do acompanhamento em compras. Não tenho qualquer relação contratual ou informal com as lojas e marcas indicadas, tá vendo? Isso a gente tem que colocar para um cliente final. Lembra que é antiético, né? A gente ganhar em cima do cliente sem ele sequer ter dimensão disso. Ele já te pagou pelo trabalho, você levar ele nas lojas que te favorecem ao invés de favorecê-lo, não faz o menor sentido, tá? Inclusive, a gente deixa aqui, né, especificado que isso está resguardado sobre, né, sobre contrato jurídico, tá? E, obviamente, né, a gente está aqui, ó, no compromisso de fornecer sugestões de produtos e serviços de lojas e marcas exclusivamente com o interesse de atender às demandas e o perfil do cliente ou do cliente, né, visando uma orientação para o consumo inteligente e responsável, não sendo remunerado sob qualquer hipótese de forma oculta ou declarada pelos fornecedores indicados, tá? Isso tem que constar. Tem uma desistência e uma multa, é bem importante isso, porque, meus amores, nós vivemos de renda variável, né? A pessoa tem o direito de rescindir um contrato, né? De cancelar, mas dentro de um determinado prazo, é importante você também se resguardar um pouco e ficar com parte da verba. A multa aqui é equivalente a 20% do valor total contratado. Fiquem à vontade para mudar essa multa. É um pouquinho salgada, né? Mas a gente deixa para evitar também da pessoa, para se resguardar, para evitar da pessoa cancelar o contrato com a gente, ok? E se houver algum problema de pagamento, isso aqui também tem que constar, uma multa equivalente a 30% do salário mínimo vigente, tá? Em favor da contratada, tipo, olha, não me pagou e tudo mais, para você executar esse contrato, né? Executar isso aqui, também tem essa multa, ok? Aí tem a finalização, né? De ambas as partes, delas propiciarem as condições para o desempenho do contrato. E o foro da comarca, gente, é a cidade e o estado em que o shopper acontece, tá? Agora, vejam bem, no online, vocês podem executar isso aí dentro da cidade de origem de vocês, né? Onde vocês se encontram, etc, tá bom? Deixar aqui a data e o mês contratado, o nome completo, CPF ou CNPJ e a contratante. Perfeito? Dúvidas em relação ao contrato, meus amores? Deixa eu ver como é que tá meu chat aqui. Não, meu chat está bem tranquilo, né? Já estou excedendo um pouquinho o prazo aqui. Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui uma das propostas que eu recebi. Olha, eu recebi aqui uma proposta de oferta de serviço que eu achei sensacional, que era a ideia de movimentar o estoque das lojas, né? Como fazer isso como personal shopper. O que eu posso dizer para vocês é que isso também está acoplado a uma função de personal stylist, né? Nas minhas vivências em lojas, meus amores, era muito fundamental trazer uma solução de uma venda de uma peça que estava ali parada há muito tempo. E essa pessoa que sugeriu aqui esse upcycling de estoque, ela trouxe muito assim essa demanda do atual. Que olha, gente, é um problema do agora, tá? Muito recorrente, tem muito estoque parado. Acho que essa é uma ótima visão assim de business, né? Do momento, assim, de como ofertar um serviço, tá? Então, é importante você verificar o que tem em estoque, fazer essa junção, essa costura entre as peças
da coleção do agora versus essas peças de estoque. Eu penso que a estratégia que essa pessoa propôs de não ter que falar que essa era uma peça de coleção passada é muito importante, né? Principalmente se ela estiver muito bem composta com peças da temporada. Então, vocês observarem como produzir esses looks na loja, sabe? Como tirar essas peças do estoque e trazer essa produção de looks de maneira que aquela peça antiga faça sentido, né? Então, essa solução eu achei muito boa. E uma coisa que é dito aqui também é de muitas vezes pensar numa solução de customização desse estoque. Talvez pegar uma peça que está lá parada, fazer com que haja ali algum pequeno reajuste, né, um pequeno ajuste naquela peça, ou acrescentar alguma coisa naquela peça para que ela possa ser colocada à venda, né? Que tipos de upcycling podem ser feitos, né, em peças de estoque? Assim, mudar botões das peças, mudar o comprimento, fazer algum tipo de customização com intervenção de tinta, né? Ou acréscimo de bordado, tá? Ou até algum tipo de camada têxtil, enfim. Isso também é uma solução interessante para a pessoa, né, muitas vezes aproveitar o que está no estoque e já com uma carinha de novidade. Agora, tem que avaliar os custos disso, porque às vezes o upcycling, né, dependendo do que você for fazer, sai mais caro do que a pessoa comprar uma peça nova para reutilizar. Outra coisa que pode ser feita também, gente, é uma ação de separar essas peças, ter uma pessoa na loja que faz a customização em loco e as clientes poderem, olha, daquela arara ali, você pode escolher uma peça que vai ter uma pessoa aqui para customizar na hora, uma pessoa para fazer uma intervenção na hora, sabe? E aí, o que que acontece? Esse custo dessa intervenção, ele fica embutido no preço da peça, né? E aí, o lojista não tem que arcar com isso, tá? E a cliente acaba arcando, né? Eu acho que isso é bem interessante também, é uma solução viável. Eu não sei se... Bom, essa pessoa que está me ouvindo, eu posso falar o nome dela? Então tá. Sônia, porque nem toda aluna se sente à vontade para eu falar o nome e tal. Então, beleza. Sônia, eu acho que assim, pensa nisso como uma solução também, sabe? Porque aí você movimenta, né? Óbvio que no cenário que a gente se encontra não dá para aglomerar na loja. Então, você pode propor que é hora marcada do cliente chegar, dele escolher aquelas peças na arara e dele, né, pela peça que ele escolher, ele já ter direito à customização, lembrando que o custo ali já está incluído, né? Em Belo Horizonte tem a Carol Xavier, que está com um projeto chamado Makers BH, e que ela tem feito umas ações bem interessantes. Eu já fiz algumas customizações com ela. Eu também tenho a Stephanie, se você quiser de contato aí na região, né? A Stephanie é bordadeira exímia, assim, maravilhosa. Já fez muita peça para mim, então é mais um contato que eu acho que é bem interessante, né? Isso me fez lembrar um pouco a pegada do Girl Boss, né? Que ela comprava peças vintage e ela ainda dava uma customizada, tá? Sim, em BH eu tenho 2 contatos aí de customização que eu posso passar para vocês no grupo, se vocês quiserem, tá? Pronto, a Manu falou que também borda e costura e faz muita coisa do tipo. Outra sugestão que eu queria te dar, Sônia, e que talvez sirva como ideia para as pessoas que estão nos assistindo, né? Isso é um projeto de uma ex-aluna minha também, que eu não sei se ela está dando andamento a esse projeto mais, mas que eu achei a solução surreal, assim. O que ela fez? Ela trabalhava muito tempo em showroom, não sei se eu cheguei a comentar isso contigo alguma vez. Ela trabalhou muito tempo em showroom em BH, e ela percebia muito esse problema de estoque nas lojas, nos showrooms, etc. Então, o que ela fez? Ela reuniu vários estoques parados de várias lojas e ela própria promovia uma espécie de outlet, sabe? E nesse outlet ela tinha então a locação de um espaço, ela dispunha, né, tudo lá nas araras com toda a visão que ela tinha de visual merchandiser, vitrinista, etc. Ela é consultora de imagem e então ela assim tinha toda a coisa do serviço, né, da pessoa chegar, de montar o look, etc. Ela ganhava uma porcentagem em cima dessas vendas e ela distribuía, né, para os lojistas o que foi vendido. O que ela resolvia nesse sentido? Ela não criava concorrência entre eles, né?
porque as peças são de lojistas diferentes, ela tinha, né, um controle disso, mas ela tinha, assim, então, uma solução para vários lojistas ao mesmo tempo, né? Ela ganhava em cima da venda dessas peças, ela recebia clientes lá na hora, né? E que ela podia vender o serviço dela como consultora. Então, ela tinha orientação de look lá, mas ela vendia o trabalho dela como consultora também. E todo mundo saía ganhando. Eu acho que isso é muito interessante da gente considerar como uma solução para, às vezes, você fechar trabalho com mais de uma loja. Então, olha, fulano, eu estou reunindo peças aqui de estoque, né, de vários lojistas. Eu vou criar. Você poderia não necessariamente criar um local, ter uma sublocação, porque é óbvio que isso implica um custo, né? Você tem que ter um layout para isso tudo, etc. E hoje no presencial está meio complicado, mas você poderia fazer tipo um bazar online, né, dessas peças, sabe? Gerenciando o estoque dessas lojas, assim. Essa solução dessa menina eu achei, assim, genial. Genial, genial, genial. E acho que é algo que, como shopper, vocês podem fazer, né? E aí vocês podem, por exemplo, fazer um esquenta com listinha de compras, né, nesse perfil. Vocês podem propor, assim, das pessoas meio que leiloarem a peça, né? Quem dá o maior lance aí naquela peça e fica com a peça e a reserva acontecer no online. Eu acho que dá para movimentar muito no online hoje, né? A dificuldade seria, no caso do online, que vocês teriam que postar essas peças por correio e verificar a possibilidade de não ter troca, né? Talvez para minimizar o custo da logística de todo esse processo. Porque no bazar no presencial, o que tinha de interessante? Vestia na hora, não curtia, beleza, tchau. E o que eu achava mais legal, assim, porque eu já fui num desses eventos que ela organizou, na Casa Ateliê em BH, que é um lugar belíssimo. A Nina, gente, você e a Ariane conhecem, né? Nina na Moda. A Nina foi contratada dela num desses eventos. Se vocês quiserem trocar uma ideia com a Nina, eu posso disponibilizar o contato dela também, que ela é super aberta, ela pode falar como que foi a experiência, acho que ela pode dar um feedback legal. Eu comprei uma peça nesse bazar dela, tá? Que eu uso até hoje muito, um colete meu verde militar, meio desconstruído. E eu achei muito foda, assim, ela fez um layout bem legal, assim, como se fosse uma super loja. As araras tinham à disposição dos looks, assim, prontos, sabe? Então, ela montou as araras com soluções já de looks, e ela tinha lá, ela e a Nina, para orientar os clientes na hora a comprarem essas peças. Então, às vezes, você não faz essa logística de estoque dentro da loja, mas você reúne vários lojistas e promove esse evento. Eu acho que isso pode acontecer, seja online, seja no presencial. E se for no presencial, a pessoa pode retirar uma senha, ter um horário, um volume X de pessoas ali, né? Todo o processo que a gente já conhece, tá? Tem o brechó Old Chic, né, que está fazendo isso no online. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão explorando bem o online, tem essa coisa de fazer um provador virtual, né, e mostrar como é que a peça funciona no corpo. E uma coisa que essa minha ex-aluna Camila fazia muito bem é que ela explorava muito no virtual o pré-evento. Então ela já montava looks com essas peças que iam ter no outlet, sabe? E fotografava, né? Já dava dicas de como escolher as melhores peças. E aí vocês já podem trabalhar, por exemplo, as dicas como shopper, né? Qual é a peça que você pode escolher em relação ao seu orçamento, que é mais durável? Quer elaborar uma listinha de compras para levar para esse outlet? E aí a gente já pode pré-selecionar alguns itens para você no momento do seu agendamento. Acho que dá para ser bem, bem, bem criativo em relação a essas soluções. E às vezes fazer desse evento um evento, né, assim, de praxe. Eu vi que você colocou uma temporalidade aqui de 1 ano, né, assim, uma vez ao ano. O que eu posso dizer? Eu acho que 2 vezes ao ano seria interessante, porque a gente tem 2 temporadas, né? Coleção primavera-verão, coleção outono-inverno, sabe? Dá um trabalho da miséria, né? Ai, dá um trabalho da molecha aí, organizar isso tudo.
especialmente ter muito controle, assim, de quem é a peça, né? Não perder esse controle lá, inclusive na hora de registrar a venda, tá? E ver também a negociação da precificação disso, né? Quanto que vai custar para o lojista aquela peça no seu bazar, quanto você vai ganhar em cima, né? Ter essa negociação, acho que é bem importante. E tranquilo, Sônia, de boa, tá? E eu acho que, assim, pensar numa temporalidade aí, como é que fala, gente? Semestral, né? Uma vez a cada 6 meses, eu acho que atenderia melhor essa demanda de girar esse estoque, né? Pensa que você pode ficar, inclusive, conhecida na cidade como essa pessoa que traz essa solução de estoque, né? Não só em loco, né, na loja, mas também, tipo, recolhendo o estoque da geral e promovendo um bazar, né? Fazendo com que aqueles lojistas todos tenham oportunidade, sem necessariamente criar uma concorrência entre eles, tá? E para as pessoas é ótimo, né? Porque é uma oportunidade que elas têm muitas vezes de comprar peças a um custo mais interessante, tá? Em relação à compra de itens de estoque, né, que eu vi que é uma demanda aqui também, eu penso que isso cabe muito ao fashion buyer, de saber, assim, qual mix de produtos comprar, quantos devem ser de tendência, de moda conceito, né, e tudo mais. Eu vou até mandar um material extra que eu recebi hoje da Ju, que eu acho que pode te ajudar bastante. Para quem quiser, eu posso mandar, posto lá no grupo mesmo, né? Ela mandou um capítulo de um livro, mandou dica de livro. A Ju já teve essa vivência porque a família dela já teve loja. Então, hoje ela me deu várias dicas, porque a gente estava finalizando a estrutura do curso de especialização de consultoria de imagem para o varejo, e a gente estava pensando em algumas soluções, assim, né? E aí eu acho que é um conhecimento mesmo do fashion buyer, ou do comprador de moda, né? De fazer uma gestão, assim, de selecionar produtos, né? Como fazer essa base de compras, o preço, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que ela me mandou. Bom, eu vou mandar para vocês, tá? Tem um livro específico que ela indicou, que eu acho que pode já ajudar bastante, né? Dá tempo de falar de mais um? Dúvidas, gente, enquanto eu estou aqui comentando com vocês? Aproveitem para perguntar. Vou estender mais 10 minutinhos, tá? Tô caçando aqui a outra, tá? Para eu poder comentar com vocês. No meio do meu mar de mensagens. Espera aí. Olha, teve uma pessoa que sugeriu criar uma espécie de rota de compras. Cara, eu acho essa ideia muito boa. Você saber mapear na sua cidade rotas interessantes de compras e fazer com que uma pessoa te contrate para você apresentar essa rota para ela. Né? E essa rota ter objetivos, essa rota ter quais são as vantagens dessa rota, o que, que é interessante você construir ali em termos de perfil orçamentário, né? Perfil de experiência de compra em loja, sabe? Eu penso que isso pode ser bem interessante. E acho que o serviço de rota, ele serve não só para quem é da cidade, mas muito para quem é turista, assim, né? Eu acho que em determinados locais o perfil turístico pode funcionar bem. Exemplo, Salvador é uma cidade que tem super perfil para pensar rota de compras, porque tem uma movimentação turística que é interessante, né? E muitas vezes, gente, é observar, né, o que a cidade tem de peculiar que pode ser incluído nisso. Vou dar um exemplo a partir do que eu estava observando em Fortaleza, né? Eu fiquei na beira-mar, em frente tem uma feirinha tradicional que acontece todos os dias, com produtos artesanais locais fantásticos. Camisas de linho, assim, incríveis, a preço, assim, muito, muito tranquilo em relação, né, ao que seria essa roupa numa loja e etc, tá? Cada bolsa de palha que eu vi, que se tivesse numa vitrine de shopping, a bolsa que estava custando R$70 na feira ia custar
400 contos, sabe? Então, ter esse olhar, muitas vezes, de curadoria para fazer essas rotas, né? Eu acho que isso é bem interessante, oferecer isso para quem tem perfil turístico e, muitas vezes, trazer isso como um pacote já pronto, né? Por quê? Porque você já tem essas lojas já estabelecidas, já sabe o que elas oferecem. Você pode pensar rotas de compras por estilos, por exemplo, né? Uma ideia que me veio aqui também lendo essa proposta, tá? Então, olha, se você é do estilo tal, eu tenho uma rota de compras para você aqui na minha cidade. Se você tem tal necessidade de objetivo de imagem e tem tal estilo, essa rota é interessante para você. Tá? Então, eu acho que isso pode ser interessante de vocês trabalharem, tá? E deixa eu ver aqui o que mais. E essa pessoa trouxe uma demanda, assim, de ter uma noção de juros, né? Uma noção matemática. O que eu digo? Para as clientes que têm um perfil muito ligado ao econômico, você saber conversar com ela sobre o custo daquela peça, né, em relação à durabilidade, em relação a benefício, né, custo-benefício, é importante, né? E nas formas de pagamento, ter essa dimensão do quanto que aquilo custa e principalmente fazer um comparativo, assim, por exemplo, saber o quanto que está rendendo hoje, né, um investimento e se ela está efetivamente economizando com aquela peça. Olha, fulano, hoje, seu dinheiro estivesse aplicado, por exemplo, num CDB, ele poderia render X, né? E aqui, com esse desconto, você está tendo um valor superior a um rendimento de uma aplicação do tipo. O que eu digo? Esse é um conhecimento muito específico. Não acho que ele é, tipo, urgente, sabe? Como um personal shopper. Mas, para um cliente de perfil mais analítico, pode ser que resolva, né? A gente tem alguns perfis de clientes, né, gente? Tem o perfil mais do sensorial, para ele é muito a estética, a beleza, né? Tem um perfil que é mais essa coisa do número, né? Da conta. Então, pode ser que seja interessante para você trabalhar com esse perfil, saber fazer essas contas aí. Eu acho que isso realmente faz diferença, tá? E tem um perfil que é mais do funcional, né? Assim, de quanto essa peça me atende, em que ocasiões, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não é só a beleza, não é só o número, né? Tem que ter a funcionalidade. O porquê, de onde eu vou aplicar aquela peça, qual é o uso, tá? E eu acho que é isso, assim, não tem assim, não é uma urgência a gente saber, por exemplo, na ponta da língua, né, essas informações de finanças, de mercado, mas eu penso que pode ajudar bastante, tá? Nesse perfil, por exemplo, dessa minha cliente, uma economista, né? Então, para ela foi muito, muito importante, isso eu lembro de ter conversado com ela na entrevista, eu dizer para ela que os gastos com as roupas, né, eram dentro do nosso orçamento, né, familiar, gastos variáveis, que não constituía investimento, né, o que era um investimento, o que efetivamente a gente entendia como um investimento, considerando uma peça a ser comprada, sabe? Então, ter esses argumentos fez com que essa cliente tivesse mais confiança no meu trabalho. Ela percebeu que eu tinha noção de finanças, entende? Porque ela era da área, óbvio que ela sabe muito mais do que eu, mas ela sentia assim que eu tinha essa visão, né? No perfil analítico dela, essa visão era fundamental para que ela realmente sentisse assim, não, a Luísa vai buscar a melhor solução para mim. Ela tem uma cabeça que pensa como a mim, sabe? E efetivamente ela foi extremamente satisfeita, assim, com as compras, né? Com o fato de ter, inclusive, ido em loja de calçado, que ela nunca imaginou que ela poderia encontrar peças de qualidade, né? A um custo melhor que o da, que o da Arezzo, por exemplo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse arquivo. Não, dessa cliente aqui, dessa aluna aqui, não. Pronto, people, 8h30. Alguém mais quer me perguntar alguma coisa? Quer Eu apresentar alguma quero coisa? Fala, sobre meu o amor. curso. Esses exercícios eu não consegui fazer todos. É só ir fazendo e marcando lá, ou eu devo remeter esse exercício para algum lugar, para Manda fechar? para o meu e-mail,
tá? autenticitadevisual@gmail.com. No momento que você conclui tudo, eu já mando validar seu certificado, tá? Mas aí os exercícios eu vou mandando para você. É isso? Isso. Só manda, pode mandar no corpo do e-mail mesmo, tá? Manu, se você já fez tudo, eu tô vendo a Manu comentando aqui, beleza. Me lembra lá de eu validar contigo para Malu emitir seu certificado, tá? O que acontece, gente? Eu me mudo segunda e terça de AP, vou ficar bem off, assim, por conta de confusão de internet e tudo mais, tá? Quarta-feira eu vou para Minas. E aí vem Natal e Ano Novo. Então, depois do Ano Novo, é que eu vou sentar e efetivamente dar uma olhada nos exercícios, etc, tá? Mas para você que já fez, Manu, eu já posso liberar o certificado, tá? Executou tudo, gente, libera o certificado e dou uns feedbacks depois. Tudo bem? Mas no momento que o aluno já executa, não precisa nem esperar minha correção, eu já mando emitir a certificação, tá? E aí, Sônia, pode me responder no corpo do e-mail mesmo. Não precisa fazer um arquivo à parte, não, porque eu retorno no corpo do e-mail mesmo, tá? O e-mail é autenticitadevisual@gmail.com. E aí esse exercício aí já está ok, esse que eu fiz. Eu já mandei. Aí depois eu faço os outros e vou colando. Isso. Se puderem, até me mandar, tipo, ó, se quiser mandar um e-mail só, exercício 1, respostas, 2, Vou respostas, é fazer mais isso. fácil para mim, tá? Eu vou Funciona fazer melhor, isso. ok? Obrigado, viu? Mais uma vez, show. Yes, que Nos bom, fico falamos por feliz. aí. Ótimo. Beijo, Se tiver boas mais alguma festas. dúvida, me conte, tá? Boas Boas festas festas, para todos aí. saúde, que a gente se cuide, né, gente? Para Não tá todos para nós. brincadeira, né? Beijo. Que bom. Manu, obrigada pelo feedback também. Fico muito feliz. Quis dar o meu melhor, espero que vocês tenham ficado com o meu melhor, né? Trouxe aí esse conteúdo também extra para poder dar um suporte a mais. Eu acho que faz uma diferença, assim, ter um pouco mais desse suporte, um feedback dessas atividades, trazendo mais algumas ideias. E o grupo fica disponível no WhatsApp por um ano, né? Após o início, né, da turma, para vocês ainda continuarem tirando dúvidas e trocando ideias. Então aproveitem isso também, tá bom? Um beijo, bom fim de ano para vocês, saúde, que venha um 2021 de cura.